Oi, gente, tudo bem? 20 de abril, estamos aqui. Eu acho que hoje é o 31º, 32º dia que estamos juntos, todos os dias. E eu meio que havia perdido a conta até que eu... Oi, Patrícia. Eu havia perdido a conta de quantos dias nós estávamos juntos e aí fui colocar listar aqui os dias para saber quantos, e hoje estamos no ar há exatamente 31 dias. Então, como a gente começou dia 21 de março, eu fiquei pensando que no dia 20 faria 30 dias, mas na verdade não, porque tínhamos 31 de março, né? Então, fizemos 30 dias ontem. Hoje é o 31º dia que estamos aqui. Então, muito obrigada pela paciência de vocês aí do outro lado, né? Obrigada por terem comprado a ideia, né, de que conversar sobre esse assunto durante a quarentena seria uma coisa proveitosa para todos nós. Para mim está sendo muito, muito interessante, porque me obriga a pensar mais uma vez em como falar essas coisas que eu falo há muito tempo, e também me coloca o desafio de questões que chegam e eu não havia pensado nelas, né? E é muito bom. Uma das questões que me incomodou profundamente hoje de manhã, vou confessar para vocês, é que para fazer essa lista que eu postei aí dos assuntos, eu voltei até o dia 21 de março para olhar os temas que eu não lembrava muito bem, e em alguns, mais lá para a primeira metade, eu não havia desenvolvido o hábito de colocar o título da live. Então eu tive que ouvir um pouquinho da fala para lembrar que assunto era. Quase morri do coração, não ouço mais, porque eu ouvi um monte de defeito, eu ouvi um monte de trejeitos e palavras e murmúrios, coisas que eu tenho certeza que a gente faz quando está falando de improviso, mas que não gostei nem um pouquinho de ver os meus. Então, perdoem aí, mas não tem jeito, né? A gente tem Oi, Beatriz. A gente tem alguns trejeitos que, quando você relaxa muito, como é o que está acontecendo aqui, eu estou super à vontade com vocês, e o que acontece é isso, a gente relaxa e aí vem os vícios de fala. Então, agora, hoje, como eu assisti hoje, eles estão todos muito claros aqui na minha cabeça, então o cérebro está maquinando aqui. Não repita, não, para de falar não é, para de falar não é. Que é a mesma coisa que falar né, gente? É a mesma coisa. Obrigada, Rita. Então, hoje, com muita satisfação, eu já anunciei na lista para vocês, no post, que nós temos 2 convidados para terça e para quarta-feira. Então, hoje eu anunciei o tema, o professor doutor Edmundo Hora, da Unicamp, vai nos falar sobre afinação. O tema da palestra é afinação bem temperada. Aliás, palestra não, a fala, porque são 30 minutos, não dá tempo de fazer uma palestra, mas o tema que o Edmundo vai apresentar é afinação bem temperada. O que é isso? Então, fique com essa pulga atrás da orelha. Até amanhã. E na quarta-feira, também falando sobre o assunto afinação, o professor Dr. Ricardo Freire, da UNB, vai nos falar sobre afinação também, mas um enfoque bem diferente do Edmundo. O título dele é Como é que eu afino? Muitíssimo interessante, eu recomendo muito. O que vai acontecer, é claro, é uma fala de 30 minutos, e aí vocês podem colocar, como sempre, na live da fala do convidado, vamos estar eu e o convidado na telinha aí para você coloca as perguntas. E depois
o convidado vai entrar lá e responder suas perguntas. Se for o caso, nós marcamos um outro dia de live para ter o convidado novamente só para responder perguntas. Também é possível. Mas vamos esperar a necessidade antes de fazer isso. Então, por enquanto, já sabe. 21, amanhã, Edmundo Hora e quarta-feira, Ricardo Freire. Tá, a lista tá aí para vocês, tá bom? E hoje, então, eu, como não recebi nenhuma sugestão, vocês sabem, ninguém sugere, eu vou indo da minha cabeça. E vou falar um pouco sobre o resumo técnico-científico, que eu sei que eu já pincelei esse assunto aqui com vocês, mas eu acho, pelo que eu revisei hoje, eu não tirei um dia para abordar esse tema especificamente. Então, eu coloquei para vocês uma fotinho e um modelo aí que eu vou comentar. O texto que eu coloquei, eu não vou ler, eu coloquei para vocês, é do meu querido e amado Severino, né? Aquele famoso, aquele delicioso livro de cabeceira aqui, Antônio Joaquim Severino, veja assim, não adianta, porque vocês vão ver o contrário, né? Mas é a Metodologia do Trabalho Científico do Severino que eu falo, é o livro de cabeceira da metodologia, particularmente para graduação. E o texto que ele coloca é exatamente o que eu penso. Eu descrevo o resumo de uma maneira diferente, mas quer dizer a mesma coisa que o Severino disse. Então, como eu acho que o texto dele é muito bom, eu pus o texto dele aí para vocês. Importante saber, vou até pegar aqui. Importantíssimo a gente entender. Cadê? Aqui. Importantíssimo a gente entender que o resumo, então, não é resumo de português, é resumo de pesquisês. Não é? Na língua pesquisês, a gente entende que a síntese da ideia que está lá será colocada com as minhas palavras, mas não para contar o que tem no trabalho, mas sim para sintetizar a ideia do autor. São coisas diferentes. É diferente eu resumir uma história para você. Deixa eu contar assim, como a gente fala, a gente costuma traduzir uma expressão em inglês que é let me make you a long story short. Quer dizer, deixa eu te encurtar a história para você. E aí começo a resumir, conto já o fim do negócio e acabo. Aqui no resumo técnico não interessa saber o final da história, interessa saber qual é a ideia que está por detrás da história. O que é o problema que levou à ideia, como ela foi desenvolvida e qual a conclusão final. Que não se confunda com o resultado da história, porque não tem história para contar. Existe um problema a ser discutido. E eu preciso descobrir dentro do texto que eu vou ler qual é esse problema. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o texto não está claro como o olhe. Mas se eu for para o texto com aquela ideia, vocês lembram quando eu falei de leitura? Na live que eu falei de leitura, eu falei a leitura do texto para eu compreender a ideia do autor. Não é a leitura de procurar o olho. Porque não está escrito num lugar que meu olho vai detectar. Achei! Não é. Você vai ter que ler e compreender o que está sendo falado. Então, eu coloquei aí uma... O Severino fala assim... o resumo... O que deve conter o resumo? Ele diz... Atendo-se à ideia central do trabalho, o resumo deve começar informando qual a natureza do trabalho. É o que eu chamo de assunto, né? Do que se trata aquilo. Qual é a natureza do trabalho, qual é o objeto tratado, ou seja, qual é o problema. Muitas vezes, o objeto e o problema são a mesma coisa. Às vezes, em pesquisas muito aprofundadas, pode ser diferente. Eu posso ter um problema em torno de um objeto. Mas vamos ficar aqui no nível graduação. Em geral, o meu problema é o objeto da minha discussão. Então,
além disso, ele diz os objetivos, as referências técnicas de apoio, ou seja, o referencial teórico principal. Você não vai começar a falar de todas as referências que você tem no trabalho no resumo, não é o momento. Mas aquela super importante, o que é a super importante? É assim, eu vou fazer um trabalho de... A metodologia do meu trabalho implica em ter uma análise formal. Então, eu tenho que dizer baseado em que método de análise formal eu realizarei o trabalho. Então, isso eu posso dizer com um simples parênteses. Através do desenvolvimento de uma análise formal, de acordo com fulano de tal, ano tal, será desenvolvido, blá, 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 acabou. Já falei, eu não preciso contar a história de como é que eu vou fazer a metodologia, porque isso está lá na introdução do trabalho. Se for o projeto, vai estar lá no momento da metodologia do projeto. O resumo é só para eu ter ideia de que caminho metodológico você tomou, só isso. O objetivo, né, o que você... qual é o alvo com esse desenvolvimento metodológico e os principais resultados conseguidos. Porque se você está fazendo um resumo, o resumo é de uma coisa que está pronta. Exceção dada ao projeto de pesquisa. Se você tiver que colocar um projeto de pesquisa numa plataforma e eles pedirem um resumo, obviamente você não tem resultado, porque é só um projeto, você ainda não começou a pesquisar. É sempre bom lembrar isso. Eu acho que eu já falei isso antes aqui, mas nunca é demais. Sempre tem alguém querendo colocar a conclusão do projeto em algum lugar, confundindo o que muitas vezes é pedido, que no projeto você coloque as formas de divulgação do resultado. Não é qual é o resultado. É como é que quando você chegar ao resultado, você os divulgará. Vai ser por escrito, vai ser palestra, dissertação, tese, recital, palestra. O que é que você vai fazer para demonstrar, para mostrar o resultado do trabalho? Vou elaborar um vídeo aula, vou elaborar uma live. Agora é onda, né? Não sei o que você vai fazer, mas no projeto você não tem conclusão de nada. Lembra disso, escreve em letras garrafais em algum lugar, você, aluno de TCC, você que está na graduação, você que está fazendo o primeiro projeto da sua vida, seja em que nível que for, anota em letras garrafais. Projeto não tem conclusão, porque você ainda não fez a pesquisa. Tá? O projeto tem um momento em que você indica como as conclusões serão divulgadas. É isso. Bom, então, se você puder olhar a fotinho que eu coloquei aí no Face com as partes obrigatórias de um resumo acadêmico, e eu coloquei opcionais porque tem uns asteriscos aí nos opcionais. Por que são opcionais? Porque não é todo tipo de resumo técnico, científico, acadêmico que necessita dessas partes ou que exige essas partes. Mas todo e qualquer resumo técnico científico vai pedir o assunto, o problema, o objetivo e o caminho metodológico. Não vai estar lá como o OLE, para você localizar e copiar. Então você precisa ler e compreender. Como sempre que eu coloco um exemplo, eu tento colocar exemplos meus mesmos, porque se você tiver que malhar o Judas, você me malha, não tem problema. Eticamente eu não gosto de expor colegas. Então, por isso que tá aí, não é autopromoção não, tá, gente? O texto que tá aí foi publicado na revista Percepta, que é a revista online da ABCM, Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais. Então, eu me propus a fazer um levantamento à época, e agora? Que ano foi isso? Acho que foi 2011. Ou mais. Eu vou olhar e coloco para vocês a referência depois que acabar a live, tá? Para não gastar tempo agora com isso. Mas o objetivo era mostrar 10 anos... lá foi até 2014, então isso aconteceu em 2015. Tá? Porque eu fiz o apanhado de 2005 a 2014. São 10 anos.
Então foi publicado em 2015. Os fatores de estresse e ansiedade da performance musical, histórico e perspectiva após 10 anos de SINCAM, porque o SINCAM, o simpósio da ABCM, estava completando 10 anos. Então eu achei muito importante, oportuno, resgatar algum aspecto das pesquisas que estavam sendo discutidas no SINCAM ao longo desses anos, considerando que eu fui sócia fundadora da BCM, sempre estive lá, então me dá com muita satisfação que eu trabalho as coisas do SINCAM. Tá aí Ricardo, que não me deixa mentir, que também estava lá junto nessa trajetória. Então, a trajetória do SINCAM, qual que é o assunto? A trajetória do SINCAM. Eu coloquei coloridinhos aí, porque é assim que eu trabalho sempre com aula, com os orientandos. Eu fico colocando, arrumando uma forma de destacar de toda maneira que eu posso o que está sendo discutido. Então, tudo que está em roxinho diz respeito ao assunto e problema. Então, nesta primeira frase, eu resumo, eu tenho um pouco das duas coisas. Qual que é o contexto? O contexto são os últimos 10 anos, aqui, na época, né, os últimos 10 anos do SINCAM, e a ligação que os estudos de cognição têm com a performance musical no Brasil, que é o meu objeto de pesquisa. Então, o histórico, o próprio título está extremamente relacionado ao contexto, como eu recomendo sempre para vocês, que o título do trabalho é intrinsecamente ligado com o assunto e com o objetivo geral. Então, em seguida, vem o rosinha, que é o objetivo geral. Propõe-se aqui, essa é um gatilho para você perceber que o objetivo está aí. Propõe-se aqui quer dizer o que se propõe a fazer neste trabalho, ou seja, qual é o objetivo desse trabalho. Muitas vezes a palavra objetivo pode não estar lá, mas aquele é o objetivo. Por isso é que eu sempre brinco de Wall-E. O Wall-E você não vai achar. Você vai ficar rodando o seu olho e procurando a palavra objetivo. Aqui está o objetivo. E não vai achar, tá? Então, propõe-se aqui uma revisão dos trabalhos publicados no referido período. Como a gente entende o que significa revisão, fica claro o que é o objetivo e o que é a metodologia. Porque revisar é um processo metodológico. Coincidentemente, juntando o verde e o rosa, eu tenho as duas coisas. Eu tenho objetivo e eu tenho metodologia. Na mesma frase curtíssima. Porque a minha proposta é fazer uma revisão. E revisar é um processo metodológico. Então, se eu fiz uma revisão, eu usei o procedimento de revisão acadêmica. Tá pronto. E aí, entro num azulzinho. O que eu estou falando? Desculpa. Não, volto no roxinho, está meio longe de mim aqui. Os debates propostos pelos trabalhos publicados nos anais do SINCAM mostram a diversidade e a contribuição das pesquisas envolvendo estresse e ansiedade na performance musical. Esse é um pouco do problema. Não é porque é um problema que tem que ser uma coisa como um boleto, né? Que a gente não sabe como vai pagar. Não é bem assim. É um problema porque é o foco da discussão. Então, passa a ser colocado nesse trabalho como um problema os debates, o que os debates mostram. Eles mostram essa diversidade da contribuição. O que se espera é que essa diversidade seja elucidada na revisão. Qual que é essa diversidade? As pessoas pensam diferente. No mínimo, se é diverso, é diferente. Não significa obrigatoriamente que sejam opostos, o que apontem para caminhos obrigatoriamente distantes, mas são diferentes, são formas distintas de lidar com o assunto. E se isso vem contribuir, se isso contribui de alguma forma, tá aí um problema que espera-se seja elucidado ao longo do texto.
apesar da diversidade, é quase como se eu dissesse, apesar da diversidade existe contribuição. Nossa, que coisa, de certa forma, emblemática. Cria-se ali uma situação de suspense com relação ao problema. E, por fim, a parte vermelhinha diz da principal conclusão ou implicações, porque é um artigo de periódico, não é um projeto, então eu posso colocar a conclusão. Como eu colocaria se fosse uma defesa de TCC, uma monografia, se fosse uma dissertação, se fosse uma tese. Eu obrigatoriamente teria que ter, na última ou nas últimas frases do resumo, a conclusão principal a que o trabalho chegou. É claro que se respeita o número de palavras. Um resumo de artigo, muito raramente passa de 120 palavras. Eu costumo indicar entre 120 e 150 palavras. Mas existem congressos e periódicos que dão menos espaço ainda. Ah, mas tem pouquíssimo espaço, Sônia, não dá para colocar tudo isso. Dá para colocar, sempre dá. O que você precisa é trabalhar a sua capacidade de síntese. Então, se você reescrever, você vai conseguir dizer a mesma coisa com menos palavras. Humberto Eco dizia que, assim, se eu tivesse tempo, escreveria menos. E é uma verdade eterna. Se você tivesse muito tempo, você poderia reescrever até deixar só o extremamente necessário. Mas o que acontece? O resumo pior que o resumo, só as palavras-chave, que é um assunto que a gente deve discutir numa outra live. Porque a pessoa faz o trabalho inteiro e daí no dia de entregar, no dia de colocar no ACS, qualquer coisa assim, aí tinha que fazer o resumo, droga. O abstract, então, nossa mãe, né? Se eu não fiz nem o resumo, imagina o abstract. Na hora de mandar, vira um pandemônio. Em geral, eu não sofro muito disso e oriento os meus alunos para não sofrer muito. Oi, Verônica. Porque eu começo meus trabalhos pelo resumo. Meu resumo está sempre pronto quando eu acabo o trabalho. Quer dizer, eu volto lá e faço algum retoque. Porque eu tenho o hábito de fazer o resumo e desenvolver o resumo. O meu trabalho acaba sendo o desenvolvimento de um resumo. Então é assim que tem que fazer? Claro que não. É assim que eu me habituei a fazer. É assim que o jeito de cada um escrever é muito individual, é muito pessoal. Não dá para dizer é assim. Mas eu ensino assim quando eu tenho que dar aula de metodologia. Porque funciona para mim e eu acho que tem uma lógica. Eu sei qual é o assunto, eu sei qual é o problema, eu sei qual é o objetivo e eu sei qual foi o processo metodológico que eu utilizei. Então, metade do resumo, no mínimo, tem que estar pronto antes de você começar a escrever. Senão, você vai começar a escrever e depois resolver o que é esse texto. Ah, mas isso é errado? Não. Tem muita gente que faz isso. Mas aí você tem que saber qual a experiência em escrever que você tem, para você simplesmente abrir uma página em branco e começar a escrever loucamente e depois resolver o que aquilo vai ser. Não se engane, se alguém faz isso e esse processo resulta num trabalho coerente, é porque a pessoa tem uma coerência interna, ela tem muita experiência e ela não está escrevendo tão aleatoriamente quanto parece que ela está aos olhos externos. Ela tem um projeto dentro da cabeça dela, claro, apesar de não ter feito no esqueminha Sônia Rai, que foi lá e colocou cada coisa coloridinha, porque ela é taurinazinha doentinha. Ela precisa colocar as coisas muito separadinhas, senão ela não consegue fazer. É quase que uma limitação. Se eu não preparar isso antes, eu não consigo escrever. Até gostaria muito de ter essa espontaneidade toda. Mas eu sou a pessoa que, se começar a jogar coisas num papel em branco, eu vou demorar o triplo do tempo para tentar entender que é aquilo,
por que eu escrevi aquelas coisas malucas. Eu só faço isso em diário de bordo, assim, em viagens. Mas respeita-se quem consegue e amém quem consegue. Eu não consigo. Então, se você não tem o seu próprio jeito de fazer e precisa começar de alguma forma, eu sugiro que você comece definindo essas coisas, como sempre. Escolheu o tema, escolheu o assunto, localizou o problema, definiu o objetivo geral. A partir daí, escolheu um caminho metodológico, você já tem mais da metade do resumo pronto. O que poderia ter nesse resumo se eu tivesse mais espaço, né? Porque é um periódico, tem muito pouco espaço. Eu poderia colocar como é que o artigo está organizado. O artigo está organizado em tantas partes, assim, assim, assado. No artigo de periódico, muitas vezes não dá para colocar isso em congresso, mas é obrigatório num resumo de dissertação, num resumo de tese. Tem que ter. No projeto não, né? Porque você não precisa dizer quais são as partes do projeto, porque elas são óbvias. Todo projeto tem que ter aquelas mesmas partes, então você não precisa dizer, o meu projeto está organizado em objetivo, metodologia, justificativa. Não precisa. Mas no artigo, neste caso, é optativo colocar como está organizado o artigo. Essa é uma coisa que acabou o número de palavras, acabou o número de linhas que eu tinha para escrever, eu deixo de fora. Aí eu escrevi tudo e passaram 20 palavras. O que eu tiro? Tiro a estrutura, porque isso não é relevante. Rever a metodologia. Você pode indicar o caminho metodológico de uma maneira bem sintética, como essa que eu fiz aqui, e economizar palavras. O que eu não posso deixar de colocar? O assunto, o problema, objetivo geral. E se é um artigo, a conclusão principal. Isso está lá? Sobrou espaço? Aí eu posso colocar como está dividido, como está organizado e qualquer outra parte. Mas geralmente não sobra muito para colocar mais que isso. Eu estou sendo clara, gente? Tá dando para entender o ponto? A questão toda hoje é colocar para vocês a teoria, né? Oi, Diego. A teoria de o que significa um resumo em pesquisês, não em português, e um modelo, aí, uma ideia de como é que você pode organizar o seu modelo. Se você partir desse modelo para o artigo publicado, você vai perceber que o artigo faz exatamente o que o modelo está dizendo. É sempre assim? Infelizmente não. Você vai ter resumos que você vai ler e não resumem tecnicamente o texto que você vai ler. Isso vai te fazer chegar ao trabalho ou não. Lembra, a porta de entrada do seu trabalho é título, palavras-chave, resumo. Se o peixe fisgou a isca nesses 3 itens, ele vai chegar ao seu trabalho. Se nesses 3 itens você não o convenceu de que seu trabalho interessa a ele, ele não vai ler o seu trabalho. Ele vai ficar no resumo e vai descartar. Porque a gente tem um volume tão absurdo de trabalhos publicados que não tem como eu ler cada trabalho para decidir se aquele trabalho vai ser usado. Eu faço uma triagem, daí aqueles que me convenceram, que estão dentro do que eu estou procurando, aí sim eu vou entrar lá, baixar aquele artigo e ler. Do contrário, seu trabalho vai ficar. Então, da próxima vez que eu tiver a palavra, eu vou abordar a sequência disso, que são as palavras-chave. Tá? E aí eu acho que a gente consegue fechar. Escolha do tema, problema, objetivo geral. Palavra-chave. Aí eu consigo fazer um resumo equilibrado e vender o meu peixe, porque todo mundo precisa vender o peixe. Não adianta nada a gente escrever se ninguém vai ler. Né? Ou se aquele público-alvo para o qual você pensou, né, o público ao qual você direcionou os seus pensamentos quando estava desenvolvendo a pesquisa, se esse público não chegar ao seu trabalho,
você tem problema de endereçamento. Título não está coerente com palavra-chave, não está coerente com resumo. Aí, aquela pessoa que você acha que é o ideal para ler o seu trabalho, não o lerá. Ela vai passar batido, tá bom? Então, minha gente, estamos aí nos nossos 30 minutos. Como sempre, eu não passo dos 30 minutos. Acho que é a dose que cabe na nossa paciência confinadora ou confinada, porque nós não confinamos ninguém, a gente está confinado, né? Autoconfinado. Então, vou desejar para vocês uma excelente tarde. E a gente se vê amanhã, às 15 horas em ponto. Eu vou estar aqui com a companhia maravilhosa do Edmundo Hora, na janelinha aqui, conversando com vocês. Tá bom? Dúvidas, sugestões, reclamações, ponderações, comenta na live de hoje, tá? Um super beijo. Linda manhã. Que amanhã tenhamos uma linda manhã de novo, viu? Eu quero ter a linda manhã na sua sala, viu, Edmundo? Que sala linda. Amei. Tá? Beijos. Tchau.